Em 13 de fevereiro de 1945, um dos ataques aliados mais infames foi lançado contra a cidade de Dresden, no leste da Alemanha. A cidade era um centro cultural e foi apelidada de Florença do Elba. No entanto, durante a Segunda Guerra Mundial, ela seria atingida por cerca de 4.000 toneladas de armas incendiárias e bombas de alto explosivo. A cidade foi submetida a uma tempestade de fogo devastadora e estima-se que 25.000 pessoas perderam a vida. No vídeo de hoje, vamos abordar os eventos dos bombardeios em Dresden, a justificativa para o ataque e a controvérsia desde então. Talvez seja útil começar com a situação do teatro europeu no início de 1945. A fracassada ofensiva alemã na Batalha do Bulge atrasou o avanço dos aliados por poucas semanas, enquanto os soviéticos no leste seguiam rumo a Berlim. A Força Aérea Alemã estava praticamente esgotada, espalhada e reduzida pelos constantes bombardeios em toda a Alemanha. E ainda assim, a guerra estava longe de acabar. Britânicos e americanos bombardearam o centro industrial da Alemanha. O objetivo era destruir ou atrasar as indústrias alemãs, essenciais para a máquina de guerra nazista. Em Hamburgo, a Operação Gomorra buscou destruir os estaleiros alemães, as refinarias de petróleo e as casas dos trabalhadores dessas indústrias. Os ataques em 1943 mataram cerca de 40.000 pessoas. Havia pouca precisão nos bombardeios, o que tornava difícil atingir uma única fábrica de armas ou estaleiro. Bombas incendiárias foram usadas para criar tempestades de fogo, que engoliram a cidade, destruindo grande parte das moradias civis e fazendo com que centenas de milhares fugissem como refugiados. Ao contrário de Hamburgo, Dresden não era facilmente acessível aos bombardeiros aliados ocidentais, pois ficava muito a leste e o trajeto levava cerca de 4 horas em cada sentido. Sem contar que eles teriam que sobrevoar cidades potencialmente bem defendidas e ainda lidar com os caças da Força Aérea Alemã interceptando. Alcançar Dresden no início da guerra teria sido uma tarefa difícil. Por essas razões, Dresden não era um alvo importante para os aliados ocidentais. Stalin, no entanto, estava ansioso por apoio de bombardeiros no leste. Ao atacar Dresden, os aliados também esperavam reduzir a capacidade de comunicação e movimentação de tropas alemãs, além de criar caos com os refugiados e a destruição de infraestruturas-chave. Esse último ponto foi uma lição aprendida após o bombardeio alemão das principais cidades europeias e algo que Churchill fazia questão de impor à Alemanha. O bombardeio da Grã-Bretanha, chamado Blitz, teve ataques noturnos consecutivos visando destruir a indústria britânica e abalar o moral para manter a guerra. Dresden era um centro ferroviário crucial, transportando tropas e suprimentos para o leste. Era a maior cidade alemã ainda intocada por grandes bombardeios aliados, com mais de 120 fábricas de armamentos, vidros para miras de armas e aviões, motores de aeronaves e canhões antiaéreos eram todos produzidos em Dresden. E após os ataques soviéticos, 300.000 refugiados alemães foram obrigados a viver em Dresden, tornando a cidade seu lar temporário. A cidade de Dresden foi designada como uma zona defensiva-chave, mas não se esperava que fosse bombardeada. Os nazistas achavam mais provável que a cidade fosse sitiada, como em Stalingrado, com intensos combates nas ruas. Portanto, era provável que se esperasse que Dresden fosse arrasada, mas não por bombardeio aéreo. Se não fossem destruídas em um cerco, temia-se que cidades como Dresden pudessem se tornar bases para novas ofensivas alemãs. Como tantas outras cidades, os canhões antiaéreos haviam sido lentamente removidos e deslocados para locais considerados mais vitais. No entanto, em um aspecto mais sombrio, é difícil ignorar o elemento de retaliação na decisão de atacar um centro populacional civil com bombardeios. A Grã-Bretanha e grande parte da Europa haviam sido submetidas a bombardeios de área pela Luftwaffe, que é a Força Aérea Alemã. Mais de 43.000 pessoas foram mortas durante a Blitz. Cerca de 17.000 pessoas morreram durante o bombardeio de Belgrado e estima-se que 20.000
morreram no bombardeio de Varsóvia. As forças aliadas queriam retribuição. Há uma citação de Arthur Bomber Harris, chefe do comando de bombardeiros britânico, que destaca essa atitude de forma bastante clara. Os nazistas entraram nesta guerra sob a ilusão bastante infantil de que iriam bombardear todo mundo e ninguém iria bombardeá-los de volta. Em Roterdã, Londres, Varsóvia e em mais de 50 outros lugares, eles colocaram essa teoria bastante ingênua em prática. Eles semearam o vento e agora vão colher a tempestade. No dia 13 de fevereiro de 1945, cerca de 800 bombardeiros Lancaster seguiram para Dresden. Eles estavam carregados com uma mistura de bombas de alto explosivo e incendiárias. Eles encontraram apenas algumas dezenas de caças alemães, e os caças alemães estavam em desvantagem. Eles eram incapazes de impedir que os bombardeiros chegassem a Dresden. Por ser um ataque noturno, sinalizadores foram lançados sobre Dresden para guiar os bombardeiros ao centro da cidade. A primeira onda de bombardeiros tinha 240 aeronaves, lançando suas cargas às 22h13. A primeira onda levou 15 minutos para lançar suas cargas mistas. As bombas explosivas destruíram edifícios, enquanto as bombas incendiárias aproveitaram os danos para iniciar inúmeros incêndios por toda a cidade. Cerca de 800 toneladas de bombas foram lançadas só na primeira onda. A segunda onda, com 500 bombardeiros, atacaria quando a resposta de emergência e os bombeiros de Dresden tentavam controlar a situação, e começou a bombardear cerca de 3 horas após a primeira onda. O inferno abaixo era visível a quilômetros, servindo de alvo para os bombardeiros que se aproximavam. Isso também significava que as segundas ondas tinham como alvo os subúrbios e as áreas fora do centro. Mais 1.800 toneladas foram lançadas nas horas seguintes. Mais bombas incendiárias foram lançadas na tempestade de fogo em formação. A tempestade de fogo ocorreu quando o incêndio ficou grande o suficiente para sustentar seu próprio sistema de ventos. Ela puxava cada vez mais oxigênio das áreas ao redor, aumentando o calor. Milhares de focos de incêndio aqueceram o ar, gerando correntes ascendentes que puxavam mais oxigênio. Os sobreviventes do bombardeio lembraram que a sensação era como entrar em um forno devido ao calor intenso. Alguns testemunharam pessoas sendo lançadas para o alto, consumidas pela tempestade de fogo. Devido ao calor, o asfalto da rua começou a borbulhar, virando líquido e tornando impossível a fuga para quem não tinha calçado adequado. À medida que o oxigênio era consumido pelo fogo, aqueles com dificuldades respiratórias, os idosos e os menos aptos começaram a desmaiar. Monóxido de carbono foi produzido em grande quantidade, envenenando aqueles que buscavam abrigo sem saber do perigo. Sabe-se que o monóxido de carbono produzido foi o maior responsável pelas mortes no ataque a Dresden. Muitos dos que morreram ao ar livre. Para os moradores de Dresden, ataques aéreos eram algo desconhecido, pois nunca tinham acontecido antes, nem se esperava que acontecessem. Muitos não tinham acesso a abrigos antiaéreos adequados e, em vez disso, se escondiam em porões. Seja por incompetência ou por uma crença equivocada de que a cidade nunca seria bombardeada, Dresden carecia de abrigos antiaéreos adequados. A maioria foi construída pelos próprios moradores e não pelas autoridades. Um dos maiores abrigos era um porão sob a estação ferroviária principal que abrigava 6.000 pessoas. Infelizmente, esses porões, muitas vezes, se tornavam armadilhas mortais para quem estava dentro. Muitos dos moradores não tinham conhecimento dos perigos. Alguns acreditavam que, após a primeira onda, o perigo havia passado. Alguns incêndios foram controlados e, após o sinal de fim de alarme da primeira onda, muitos moradores exaustos apenas voltaram para a cama. Um homem que testemunhou a tempestade de fogo e seus terríveis efeitos tentou se abrigar em um porão com sua esposa, filhos gêmeos e mãe, e ele relembrou os horrores da seguinte forma: vimos coisas terríveis, adultos cremados, encolhidos ao tamanho de crianças pequenas,
Pedaços de braços e pernas, pessoas mortas, famílias inteiras queimadas até a morte. Pessoas em chamas corriam de um lado para o outro. Vagões queimados cheios de refugiados civis, socorristas mortos e soldados. Muitos estavam chamando e procurando por seus filhos e famílias. Havia fogo por toda a parte. E o tempo todo, o vento quente da tempestade de fogo jogava as pessoas de volta para dentro das casas em chamas das quais elas tentavam escapar. Para aqueles que estavam nos porões, muitos encontraram os prédios acima tomados pelas chamas, com os porões se enchendo de fumaça ou até mesmo desabando. Muitos dos que sobreviveram seguiram em direção ao rio Elba, esperando que a água oferecesse algum tipo de proteção. Mas nem todos conseguiram escapar, como relatou uma sobrevivente chamada Margarete Fryer, que disse, abre aspas, à minha esquerda, de repente vejo uma mulher. Consigo vê-la até hoje e nunca vou esquecer isso. Ela carrega um embrulho nos braços, é um bebê. Ela corre, ela cai e a criança voa em arco direto para o fogo. De repente, vi pessoas novamente bem na minha frente. Eles gritam e gesticulam com as mãos. E então, para meu total horror e espanto, vejo como, um após o outro, eles simplesmente se deixam cair no chão. Hoje, eu sei que essas pessoas infelizes foram vítimas da falta de oxigênio. Elas desmaiaram e depois foram reduzidas a cinzas. Ainda haveria mais carnificina, desta vez causada pelos bombardeiros americanos. O alvo eram os pátios de manobra ferroviários. Mais de 300 bombardeiros. B-17 lançaram outras 800 toneladas de bombas. A fumaça dos incêndios da noite e as nuvens pesadas tornaram a visibilidade ruim. Cerca de 60 bombardeiros erraram o alvo e acabaram atacando Praga acidentalmente. No final, estima-se que 25 mil homens, mulheres e crianças foram mortos no bombardeio aéreo de Dresden e cerca de 350 mil pessoas ficaram desabrigadas, com metade dos prédios residenciais destruídos ou severamente danificados. Um quarto dos prédios industriais foi destruído. No entanto, há dúvidas sobre por quanto tempo essa indústria foi impactada. Albert Speer, ministro nazista de armamentos e produção de guerra, depois afirmou que a produção parou por apenas algumas semanas. Grande parte de Dresden foi destruída, exigindo o uso de dinamite e tratores para limpar o local e possibilitar a reconstrução na Alemanha do pós-guerra. Pouco depois do bombardeio, as forças aliadas enfrentaram críticas por sua decisão de atacar Dresden. Em uma coletiva de imprensa, o comodoro do ar Colin Grierson foi citado declarando que, embora o principal motivo para atacar Dresden fosse a interrupção das comunicações e do movimento de tropas, ele acrescentou que o efeito sobre o moral alemão também foi um fator. Os jornais, mesmo sob censura na guerra, começaram a noticiar que os aliados recorreram ao mesmo bombardeio de terror dos nazistas. Após Dresden, o interesse pelos bombardeios de cidades alemãs caiu, e ainda assim, vale notar que de fevereiro a março de 1945, os aliados na Europa Ocidental sofreram quase 100 mil baixas com os soviéticos no leste, perdendo ainda mais. Além de buscar acabar com a guerra e retribuição pelos ataques alemães em toda a Europa, suspeita-se de outra motivação para o bombardeio de Dresden. Os aliados ocidentais não tinham ilusões. A União Soviética era uma aliada de guerra, mas seria uma adversária no pós-guerra. Acredita-se que o bombardeio de Dresden serviu como um aviso sobre o poder aéreo do Ocidente e para demonstrar aos soviéticos o perigo de qualquer agressão contra eles. Uma das questões mais controversas diz respeito ao número de refugiados em Dresden na época do bombardeio. Os aliados ocidentais sabiam que centenas de milhares de refugiados buscavam abrigo. Isso, de fato, teve um papel na justificativa para o bombardeio de Dresden. Esperava-se que o sobrecarga adicional sobre a infraestrutura alemã, ao lidar com ainda mais refugiados, trouxesse um fim à guerra muito mais cedo. Durante décadas, houve um grande debate sobre o número de mortos no bombardeio de Dresden. Uma das primeiras fontes sobre o número de mortos vem de um relatório da SS.
Enquanto os nazistas encontravam e contavam os mortos, eles faziam registros detalhados de quem havia morrido e onde. Os corpos precisavam ser recolhidos rapidamente para evitar surtos de doenças. Muitos dos corpos foram queimados em fornos e isso era supervisionado por oficiais da SS dos campos de extermínio de Treblinka, pois eles tinham grande experiência na eliminação de vítimas do Holocausto. Eles confirmaram mais de 18 mil mortos, com uma estimativa de outros 7 mil ainda a serem recuperados. Relatórios detalhando o número de mortos em 20.240 foram alterados pelo ministro da Propaganda, Joseph Goebbels. Ele acrescentou mais um zero ao número de mortos, tentando afirmar que mais de 200 mil pessoas foram mortas no ataque. Goebbels tentou retratar Dresden como uma tentativa dos aliados de destruir a cultura e o povo alemão. Desde o fim da Segunda Guerra Mundial, alguns historiadores tentaram equiparar o bombardeio de Dresden ao bombardeio de Hiroshima. Um revisionista notável chegou a afirmar que até 135 mil pessoas foram mortas em Dresden. O número inflacionado ainda é divulgado, geralmente por quem tenta equiparar crimes de guerra dos aliados aos crimes contra a humanidade dos nazistas. Embora o revisionista proeminente que fez essa afirmação tenha vindo a público e declarado que suas alegações eram falsas, ainda assim, pelos padrões atuais, o bombardeio de Dresden provavelmente seria visto como crime de guerra. Em uma época de guerra total, o bombardeio de centros civis foi realizado por todos os lados do conflito. Isso não justifica os ataques, mas sim mostra como esses bombardeios eram vistos apenas como parte da guerra. O bombardeio de Dresden deve servir como um lembrete perturbador dos efeitos do bombardeio de civis. Embora haja benefícios militares claros em destruir populações civis que apoiam um esforço de guerra, esses ataques agora são corretamente proibidos.